Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar a live. Já demos alguns minutos para ver se entra mais gente. Obrigada por vocês dois estarem aqui comigo. Obrigada, sejam bem-vindos. Se quiserem colocar alguma informação, algum comentário, é só escrever aí em baixo, no chat, ok? Peço desculpa, hoje não tive tempo de fazer muita divulgação da live, então por isso se calhar não vamos ter muita gente como a última semana, mas vai ser uma boa live com certeza, vai ficar gravado e vou disponibilizar no Instagram para outras pessoas depois poderem aceder. Bom, então vamos começar a nossa live de hoje. Como falei na nossa primeira live, foi no passado, na segunda-feira passada, não é? Dia 13 de fevereiro, dei início a este programa, como construir relacionamentos saudáveis, tendo em conta, usando, digamos assim, as informações da constelação familiar sistémica. Já vi que está a entrar mais gente, portanto vamos dar seguimento à nossa live. Obrigada, boa noite, seja bem-vinda, Ângela, Marilda, Zeca, sejam bem-vindos, Rafael. Então, como eu dizia, nós, como da outra vez eu falei, portanto nós utilizamos, nós podemos usar os ensinamentos, os conhecimentos da constelação familiar sistémica para nos ajudarem a compreender melhor como é que nós nos posicionamos e como é que nós nos podemos relacionar melhor, né, com as outras pessoas e como, digamos, podemos construir relações saudáveis. O tema que eu tinha pensado trazer hoje, nesta live, está diretamente relacionado com os relacionamentos de casal, ok? Portanto, na sequência da nossa live da semana passada, da segunda-feira, vi que havia algum interesse nesse sentido, então vou falar um bocadinho do relacionamento de casal, mas também vou aplicar estes mesmos ensinamentos nas relações também, outras relações que temos, né? Com os filhos, com os colegas, com amigos, com qualquer pessoa. E então, o que é que hoje eu queria vos trazer aqui é uma questão importante que tem a ver, e estou a falar relacionamento de casal, mas tem a ver com todos nós, que é como é que nós construímos as nossas relações com base em amor e não em expectativas. Isto aplica-se em qualquer tipo de relacionamento que nós temos. Por exemplo, estou a pensar nos relacionamentos de casal, portanto, marido, mulher, ou parceiro, parceira, namorado, namorada, mas também nas relações com os nossos filhos, nas relações com os nossos pais, nas relações com os irmãos. Quero deixar aqui claro, portanto, teve uma dúvida no anterior no programa anterior, que era: o meu pai está morto, já faleceu, como é que funciona, não é? Como é que eu me relaciono? Eu queria deixar aqui claro que os nossos pais são sempre nossos pais, estando vivos ou não, continuarão sendo sempre nossos pais, ok? Ou seja, o meu pai faleceu, mas eu continuo tendo uma relação com o meu pai. Portanto, isso, uma vez que... Olá, Paula Cristina, olá, Ludmila, sejam bem-vindas, Anny Carvalho, obrigada, gratidão por estarem aqui. Bom, como eu dizia então, qualquer que seja o parente que nós relacionamos, quando estamos a falar de constelação familiar sistémica, não existe a separação da morte, ok? A morte é uma separação física, mas em termos de movimentos da alma, como Bert Hellinger chamava, né? A constelação familiar, ele passou a chamá-lo de movimentos da alma.
Não existe morte, não existe separação. Então, eu continuo tendo uma relação com meu pai. Meu pai é morto, minha mãe é viva. Eu tenho uma relação com a minha mãe e continuo também tendo essa relação com meu pai. Agora, o que é que acontece é que a relação que eu tenho com meu pai, é claro que passa a ser uma relação, boa noite, Ani, passa a ser uma relação tendo em conta aquilo que vivemos juntos, não é? Ou seja, a referência que eu tenho do meu pai é aquilo que nós vivemos em vida, não é? Quando ele tinha vida. Então, essa que é a referência que eu tenho, mas não quer dizer que não tenho mais relação com o meu pai. Tenho. E a relação que eu tenho com o meu pai é com base nessas referências, naqueles acontecimentos, né? Na vivência que tivemos quando ele tinha vida. E como é que essa relação hoje me afeta? Como é que esta relação hoje me influencia a minha vida? Portanto, na mesma medida que a relação com a mãe. Porquê? Porque há uma coisa importante aqui, do ponto de vista de constelação familiar sistémica, é que tudo o que funciona no meu sistema, tudo o que existe no meu sistema familiar é com base na minha perspectiva. Ou seja, é a forma como eu percepciono os outros, ok? É a forma como eu vejo a minha mãe, como eu vejo o meu pai, como eu vejo os meus filhos, os meus avós, etc, etc. Então, na constelação familiar, a gente não analisa a relação dos dois. A gente analisa, do meu ponto de vista, como é que é a relação com a minha mãe. Qual é que é a experiência que eu tenho com a minha mãe? Quais são os ensinamentos que eu aprendi com a minha mãe? Qual é os julgamentos que eu faço da minha mãe e do meu pai? Porque nós fazemos muito julgamento, vocês sabem. Qual é a expectativa que eu tenho de comportamento dos dois? E assim sucessivamente. Ou seja, sempre o ponto de partida sou eu. Não sei se está claro. Quem quiser compreender melhor e se não estiver claro, deixa aqui só uma mensaginha aqui em baixo que eu posso tentar clarificar melhor. Mas pronto, então esse é o ponto de vista, ou seja, alguém, por exemplo, que está numa relação amorosa e que está com dificuldades, está com conflitos com o marido, por exemplo. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso da seguinte forma, a relação está conflituosa, mas como é que a gente vai trabalhar isso do ponto de vista da constelação? Vamos trabalhar do ponto de vista da pessoa que me procura como consteladora familiar e dizer, olha, estou em conflitos com o meu marido ou com a minha mulher e eu gostaria de que me ajudasses a resolver. Então vamos ver como é que está a relação do ponto de vista da pessoa que me procura, ok? Porque a gente não consegue saber exatamente o que vai na cabeça do outro. Então eu não posso procurar um terapeuta, dizer, olha, quero resolver o problema com o meu marido, porque o meu marido faz isto, o meu marido é isto, o meu marido é aquilo. Então eu tenho que ouvir o marido, porque o ponto de vista do marido pode ser diferente do ponto de vista da pessoa que me está a procurar. Estão a ver? Então a pessoa que me procura vai levar o seu ponto de vista, vai levar a sua perspectiva de vida, da relação. Então é nesse sentido que nós analisamos as coisas, é com esta base, deste ponto de vista. E então, essa introdução é para dizer o quê? Essa introdução é para vos dizer o seguinte, que nós relacionamos com os outros com base em expectativas. E as expectativas são exatamente essas. As expectativas de eu, né? Como eu disse, o meu ponto de vista, como é que eu percepciono a relação, como é que eu percepciono o casal, como é que eu percepciono a vida de uma forma geral. Qual é a minha expectativa? Nós fazemos muito em relação aos filhos também, fazemos muito isso. Qual é que é a minha perspectiva de vida em relação ao meu filho? É tipo aquilo que a gente costuma dizer que os pais querem determinadas coisas para os seus filhos, né? Os pais desejem que os filhos, por exemplo, cumpram o sonho que eles tiveram e que não conseguiram cumprir. Os pais esperam que os filhos sigam aquele caminho profissional ou por exemplo, muitos pais têm depois na situação de encarar um filho que é homossexual. O que é que acontece? Acontece que o amor do pai para o filho ou da mãe para com o filho é uma coisa. Outra coisa é a expectativa que aquele pai e aquela mãe têm ou tinha em relação àquele filho. Então é daí que surge a incompreensão, é daí que surge a não aceitação por parte dos pais, é aí que surge os julgamentos que os pais fazem em relação àquele filho e é daí que surgem os conflitos
entre os pais e os filhos, ou seja, porque o filho não está a corresponder à expectativa do pai ou da mãe. Nos casamentos, nos relacionamentos marido e mulher, muitas vezes acontece o mesmo. O marido não está a corresponder à minha expectativa, ou a mulher não está a corresponder à expectativa do marido, ou namorado, ou parceiro. Ok? Então, é isso que orienta muitas vezes as relações, não é? Orienta as relações que nós temos na vida. Acontece muito também nos empregos. Aquele funcionário, aquele subordinado não corresponde à expectativa do patrão, do chefe, ou o próprio chefe não corresponde às expectativas do funcionário, do colaborador. Então, isso é um motivo de muito conflito, de muito desajustamento e de muita incompreensão nas relações. Então, depois alguém pode me dizer, mas Vera, se quiserem podem comentar aqui, coloquem as vossas perguntas, se concordam, se não concordam, que vamos fazer aqui a live bem animada e bem interativa. Então, como eu dizia, alguém pode dizer, mas Vera, eu não consigo livrar-me das minhas expectativas em relação às pessoas com quem relaciono. Sim, não consigo. O problema é quando as expectativas são muito diferentes daquilo que a outra pessoa quer me entregar. Aí cria conflitos. E o problema maior ainda é, perante essa situação de conflito ou de desentendimento, né, entre os dois, o que é que acontece? Eu fico na minha posição de que não deve ser assim, eu estou à espera disto, eu quero isto de ti. A relação, as discussões de casais, né? Eu quero que tu faças isto, que tu cumpras isto, não sei o quê, cuides da casa, ajuda-me com isto, ajuda-me com aquilo. Esse é um a dizer ao outro. Ou então os pais para os filhos, eu não esperei isto de ti, eu estava à espera de outra coisa, tu estás-me a decepcionar. Então, estão a ver? Aí já, uma coisa é eu não compreender. Boa noite, quem está a chegar agora, sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Então, como eu dizia, o problema é, uma coisa é eu não compreender a atitude do outro, né? O comportamento do outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós os dois, cada um ficar no seu quadrado, né? Na sua perspectiva, na sua expectativa, na sua posição rígida, não é? E não permitir a si próprio encontrar o equilíbrio na relação com o outro, ok? Daí temos filhos que depois ficam muito chateados com os seus pais, saem de casa ou têm conflito com os pais ou metem-se, por exemplo, em vícios, né? Uma forma de dar resposta, uma forma de fuga às situações que não estão. Portanto, há falta de diálogo, há falta de entendimento com os pais dentro de casa, ou então, no caso dos casais, é aquilo que muitas vezes leva às separações. Porque um fica com o seu ponto de vista, fica fixo, fica rígido, o outro também fica rígido do seu lado. Então, nenhum dos dois consegue aproximar do outro, que é para encontrarem o equilíbrio. Muitas vezes isso leva o casal, porque no caso dos casais, porque que isso é grave, né? Isso acaba por ser gravíssimo. E eu digo sinceramente, eu acredito que a maior parte dos motivos que levam os casais a se divorciarem, a se separarem, é por causa disso, que é o seguinte, os casais, muitas vezes, duas pessoas entram num relacionamento não tendo desenvolvido o seu próprio amor, repetindo, amor próprio, ok? Muitas vezes os casais, duas pessoas entram numa relação onde os dois estão à procura que alguém lhes satisfaça o seu amor próprio, que alguém lhe dê o amor, o valor, a estima, a consideração, a atenção que a pessoa em si não tem para com ela mesma. Ok? Isso acontece e muito. Há um autor que eu vários autores falam disso, há um autor que eu costumo seguir e que fala muito bem disso, chama isso de corpos de dor. Ou seja, o Eckhart Tolle fala que todos nós, temos uma coisa que ele chama de corpo de dor. Eu tenho toda a gente tem o seu corpo de dor. O que é corpo de dor? Corpo de dor
São as minhas mágoas, os meus sentimentos de culpa, são as minhas decepções que eu fui acumulando durante a vida e que eu aprendi até em casa, que eu trouxe ainda da barriga da minha mãe. São todas essas emoções negativas e todos esses entendimentos da vida com base em crenças negativas, segundo Eckhart Tolle, constituem o nosso corpo de dor. E muitas vezes as pessoas que têm no seu corpo de dor, por exemplo, que têm os sintomas ou os sentimentos de rejeição, sentimentos de falta de amor próprio, sentimentos de falta de autoestima, essas pessoas têm a tendência de se aproximarem, ou vamos aqui aplicar a lei da atração, atraem-se umas às outras. Não é? Ou seja, eu tenho um corpo de dor baseado na rejeição, no abandono, na falta de amor próprio, eu vou atrair um homem para a minha vida que também tem problemas de rejeição, tem problemas de amor próprio, tem dificuldades de autoestima, etc, etc. O que é que isso vai dar? Vai dar que eu tenho o meu corpo de dor de um lado e a pessoa tem o seu corpo de dor do outro lado. E eu vou atrair essas pessoas, eu vou atrair um parceiro exatamente com os mesmos sentimentos, o mesmo corpo de dor que eu, mas eu estou à procura de alguém que me preencha, que me encha, né? Que me dê amor, que me dê estima, que me dê atenção, que me dê carinho, né? Que tenha uma relação amorosa comigo. Eu vou à procura disso. Mas como eu vou atrair, aqui a lei da atração funciona, eu vou atrair as pessoas que estão na mesma sintonia que eu, e a mesma sintonia é porque a pessoa também está a vibrar na rejeição, no abandono, etc, etc. Eu vou atrair uma pessoa que também está à procura de alguém que lhe preencha o seu vazio interior. Pois é. Então, o que é que acontece? Quando isso acontece, são duas pessoas com problemas de autoestima, com problemas de amor próprio, com problemas de rejeição, com problemas de abandono. E essas duas pessoas estão à espera do quê? Estão à espera que o outro preencha o seu vazio. Estão à espera que o outro lhes dê o amor que elas não conseguem dar a si próprias. Isso é que é o problema, na minha opinião, um dos maiores problemas dos relacionamentos. É quando eu estou à procura de alguém que me preencha, mas eu vou atrair quem? Eu vou atrair alguém que também está vazio? E depois vamos ficar os dois lá na disputa, quem é que dá mais? Vamos encontrar casais onde um entrega demasiado, está à espera que o outro lhe dê, mas o outro, como não tem nada para dar, também não dá. Fica aquela confusão. E então, isso que eu digo então às pessoas que eu acompanho, os meus clientes, nas sessões que eu faço, que é, nós, quando eu quero me relacionar com alguém de forma saudável, quando eu quero construir um relacionamento saudável em termos amorosos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encher o meu balde de amor próprio, ok? De autoestima, de autoaceitação. Eu tenho que resolver os meus problemas de rejeição, de autorrejeição. Eu tenho que resolver os meus problemas de vitimização. Vitimização é quando nós estamos à espera que o outro nos resolva o problema. Estamos à espera que o outro seja a nossa salvação. Estamos à espera que aconteça um milagre para a nossa vida melhorar. Estamos à espera sempre de um fator externo ou de uma pessoa externa a nós para nos resolver o buraco, para tapar o buraco que temos interiormente. Então, isso é quando nós nos vitimizamos. Ou então é quando acontece alguma coisa e eu digo, coitada de mim, sofro muito, ninguém me deixa fazer isto, a vida é injusta. As pessoas que têm essas expressões, a vida é injusta, a vida é muito complicada, as pessoas não me entendem. As pessoas que têm esse tipo de diálogo, de comunicação, são pessoas que se vitimizam. Ok? Porque o meu emprego não está a correr bem, mas tem que aturar, tem que aceitar. Isto também é vitimização, porque nós temos o poder em nós de resolver tudo o que nos incomoda, tudo o que não nos satisfaz. E quando nós aceitamos o exterior, aceitamos o externo como ele é, a gente tem que aceitar e admitir que eu estou aqui porque eu quero, porque o meu poder pessoal me permite sair daqui. Mas neste momento não quero, quero estar aqui. Então isso é quando a gente resolve assumir a nossa responsabilidade pessoal em relação a tudo na vida. Não há exceção. Como eu costumo dizer, estão aqui pessoas que me acompanham, que sabem que eu digo isso, não são 99%, e 0,9% não. A autorresponsabilidade é 100%. Não consigo atribuir aquele 0,1 a ninguém.
ok? É tudo meu. Mas pronto, voltando à questão dos casais. Então é a mesma coisa, aplicando a autorresponsabilidade na relação de casal, ou numa relação qualquer, né? Estou aqui a falar de casal, mas porque é mais expressivo e leva a divórcios, leva a separação muitas vezes, mas aplicamos em qualquer tipo de relacionamento. Quando eu quero construir uma relação saudável, eu preciso primeiro encher o meu balde, encher o meu pote de autoestima, de amor próprio, e assim, quando eu vou procurar alguém, eu não vou procurar alguém com problemas, eu vou procurar alguém que também esteja com o seu amor próprio bem, não é? Com a autoestima forte. E então, quando eu consigo fazer isso, eu não vou estar numa relação com a expectativa, não é? Voltando daquilo que nós iniciamos a live, não vou estar na relação com a expectativa de que alguém vem me trazer qualquer coisa. Alguém vem me dar o amor que eu não tenho sozinha. Alguém vai fazer a minha vida ser feliz. Aí eu deixo realmente de agir e de estar na relação com base em expectativas. Expectativas é quando eu acho que, fulano, para me demonstrar amor, ele tem que me vir buscar ao trabalho todos os dias, ou uma vez por semana, pelo menos. Meu marido, eu chego em casa e ele está a dormir, nem espera por mim para jantarmos. Quando a gente tem esse tipo de comportamentos, estamos aqui à espera que o outro faça coisas para nos agradar, para nos trazer aquela satisfação, aquela felicidade que a gente não tem sozinhos, ok? Então isso é que é com base na expectativa. E cada vez que eu chego em casa, que encontro a louça suja, que o marido está a dormir, ou que não sei o quê, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a julgar esses comportamentos e dizer: o meu marido não gosta de mim, ou o meu marido não presta, não é um bom companheiro, porque ele não fez isto, não fez aquilo por mim. Isto é expectativa. E leva a conflitos e depois separação. Porquê? Porque um fica à espera que o outro faça algo para lhe agradar, o outro fica à espera que o outro faça algo para lhe agradar. E ficam os dois naquela jogada de atirar a responsabilidade um para as mãos do outro, não é? E como se uma pessoa estiver bem resolvida com o seu amor próprio, a sua autoaceitação esteja bem, se eu estiver nessa posição, o que é que eu faço? Eu vou dar amor ao outro. Se eu perceber que o outro está com expectativas em relação a mim e eu estou bem, emocionalmente, né, falando, meu autoestima está bom, eu vou dar o meu amor, ou seja, eu tenho tanto amor por dentro que eu vou conseguir transbordar o meu balde, dando esse amor para o meu parceiro, para o meu companheiro, não é? Pode aplicar-se também em outras situações, mesmo, por exemplo, funcionários com chefias, né? O chefe e o funcionário, também aplica muito. Se eu perceber que é um colaborador muito carente, um colaborador inseguro, um colaborador que não consegue cumprir as tarefas quando eu peço, né? Um colaborador que não cumpre, né? Não cumpre com as responsabilidades dele, eu posso dizer que como é que eu estou plena enquanto chefe, estou plena enquanto responsável de serviço, se eu estou bem, estou segura, se eu não estiver a lidar com esses problemas de rejeição e não sei o quê, eu vou conseguir transbordar o meu amor para este funcionário. Aí já, claro, entra técnicas de comunicação, técnicas de liderança, técnicas de gestão de pessoas, aí entre outras competências, né? Mas em termos de relacionamento, como é que eu vou criar empatia com esta pessoa, com este funcionário, e transbordar o meu amor para ele, na relação com ele, e fazer com que a pessoa também comece a se gostar dela própria, ok? Porque o problema é nós conseguirmos fazer as pessoas na fase adulta, estou aqui a falar da fase adulta, porque em criança é obrigatório trabalharmos as crianças para terem amor próprio, mas na fase adulta, muitas vezes, nós pensamos que toda a gente já está pronta, mas não, a maior parte das pessoas não está pronto em termos de amor próprio, em termos de autoaceitação. As pessoas se rejeitam muito a elas mesmas. Vocês sabem que isso acaba por ser um problema emocional, acaba por ser um problema muito generalizado, né? Muita gente sofre disso. Então, quando eu lido com adultos, o meu trabalho, se eu estou plena, se eu estou bem emocionalmente, eu vou transbordar o meu amor para os outros e fazer com que o outro se preencha,
se sinta bem também onde ele está. Então, o maior desafio que as chefias têm na relação com os seus funcionários é conseguir transbordar esse amor para o outro e não gerir com base em expectativas. Claro que no nível profissional vocês podem dizer, mas Vera, quem quiser pode ir colocando comentários, está bem? Que assim vou direcionando também a conversa para as vossas próprias dúvidas, para as vossas próprias necessidades. Alguém pode dizer, mas se eu tenho um funcionário que não está a cumprir, eu preciso que ele cumpra, né? Eu tenho expectativas que ele cumpra. Sim, tenho expectativas que ele cumpra. Agora, se ele não está a cumprir, algum problema está aí. E se há algum problema, do que é que adianta eu continuar insistindo na perspectiva de que as minhas expectativas são que ele cumpra isto? Não vai adiantar, porque ele não vai conseguir compreender a tua linguagem. Isso é que é o problema que muitas vezes as empresas dizem, estamos com problemas de comunicação. Problema de comunicação não é porque as pessoas não falam. Falam. Dão bom dia, fazem fofoca, encontram-se nos cafés para julgar a empresa que está a ir de mal a pior. Fazem comunicação. Há comunicação. Não há essa comunicação nesse nível de entendimento. Ou seja, a comunicação que falha nas empresas e que falha também nos casais é a minha expectativa é esta, mas o outro não consegue compreender a minha expectativa, porque é normal, o outro não tem que saber aquilo que passa aqui dentro, né? Como o outro não consegue compreender as minhas expectativas, ele não dá resposta, não corresponde àquilo que eu estou à espera. Isso acontece nas empresas, acontece nos casais, acontece nas relações pais-filhos, acontece em tudo. Porquê? E eu estou presa na minha expectativa, não, mas ele devia fazer isto, ele devia fazer aquilo. E entro no campo dos julgamentos e da reclamação e a pessoa que está lá não consegue compreender, por mais que eu fale, olha, o relatório tem que ficar pronto, esse trabalho não ficou bem feito, tens de fazer isto. Por mais que eu fale isto, se a pessoa não estiver bem emocionalmente, ela não vai compreender essa linguagem. Então, quando estiverem numa relação com outra pessoa e perceberem que a outra pessoa não está a corresponder àquilo que vocês estão à espera, então é isto. A relação está baseada na expectativa. A relação está baseada em eu ficar à espera de alguém fazer aquilo que me satisfaça, aquilo que dê resposta àquilo que eu estou à espera da outra pessoa. Estão a ver? Então, esses conflitos que surgem entre as pessoas, né? Nas relações, porquê? Porque nós entramos nesse diálogo de surdos. Eu falo A, o outro responde B, ou compreende B. Eu falo C, o outro compreende D e vice-versa. Então, esse diálogo de surdos é por causa disso. Muitas vezes, por exemplo, os filhos chegam naquela idade, começam a desafiar os pais, começam a querer a independência. Aí, muitas vezes, os pais e os filhos entram nesse diálogo de surdos, porque os pais estão a transmitir uma mensagem, uma informação, e o filho, como ele está com expectativas diferentes daquilo que os pais têm, ele entende a comunicação de forma diferente. Então, é uma questão muito importante. Tenham em atenção quando estiverem numa relação qualquer, se a vossa relação está baseada em expectativa, ou seja, o que a outra pessoa está a fazer não corresponde àquilo que eu espero, não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fizesse, nessa situação a relação está baseada em expectativa e a relação não é uma relação saudável. E depois tem outra fase do processo, né? Outra questão igualmente importante, que tem a ver com isto, que é o seguinte. Se eu estou a relacionar com outra pessoa com base em expectativas, isso quer dizer que a outra pessoa não vai compreender o que é que eu tenho para dizer a ela e vai ser uma coisa muito complicada na medida em que, vejam só, né? Vou tentar ser simples, né? Falar de uma forma simples para vocês compreenderem. Se eu estou numa relação com o meu marido ou com os filhos com base em expectativa, isto está a mostrar o quê? Está a mostrar que por trás da pessoa, eu não estou a ver a pessoa. Eu não estou a ver o meu filho. Eu não estou a ver o meu marido. Eu estou a ver aquilo que ele deve me dar. Estão a perceber? O perigo disto é que se eu falar simplesmente não estou a relacionar com base expectativa, é mau, é muito mau,
Mas é o que a gente conhece. Por isso é que estamos aqui a falar. Essas lives é para ajudar as pessoas a terem essas informações e melhorarem, mudarem a sua relação com os outros. É mau porquê? Porque eu quando relaciono com o marido, o parceiro ou o filho nessa base, eu não estou a ver o filho. Quando eu digo não estou a ver, fisicamente estamos a ver um ao outro. Mas em termos... eu não estou a colocar-me no lugar do filho ou do marido. Eu não estou a vestir, a calçar os sapatos dele ou dela. Eu não estou a procurar compreender como é que a outra pessoa está emocionalmente. Eu não estou a ser empática, não estou a criar empatia, não estou a criar conexão com a outra pessoa. E criar conexão é tentar colocar no lugar do outro, é procurar compreender o que é que se passa no interior do outro. A gente nunca descobre a 100% o que é que se passa no interior, porque cada um tem o seu mundinho fechado, mas é procurar compreender, ok? E se eu, mais uma vez, voltando àquela parte que eu falei da autoestima, se eu não estiver com o meu amor próprio forte, eu não vou conseguir sequer dar a esse trabalho de colocar no lugar do outro. Não vou conseguir. Não é que eu não queira, eu não vou conseguir. Porque eu estou a precisar também. Então não vou conseguir agora compreender o outro. E criar empatia com o outro. Criar conexão com o outro. Por isso é que nós temos que trabalhar bem. Porque quando a gente está emocionalmente frágil, a gente não consegue ter boas relações com ninguém. Podemos até ter relações, mas não conseguimos construir relações saudáveis. Porque eu não consigo criar essa empatia, essa conexão. E quando eu não consigo criar a empatia e a conexão com o outro, nesse caso o filho ou o marido, o que é que vai acontecer? O outro também não consegue criar empatia comigo porque ele também não tem amor para me dar. A gente vai começar a se distanciar, porque eu vou chegar à conclusão, essa relação não me preenche. Essa relação não, o outro também vai pensar igual. Esta relação não me preenche, essa relação não me satisfaz, essa relação não me traz a felicidade que eu estou à procura. Então as duas pessoas começam-se a distanciar. Por isso é que os casamentos começam lindos, com juras de amor, depois com o tempo, ou as relações das pessoas que se juntam, com o tempo essas juras se esvanecem, vai-se diminuindo. Porquê? Porque a pessoa se prometeu amar o outro, mas esqueceu-se que em primeiro lugar tinha que se amar a si própria. E não consegue sustentar esse amar o outro de forma a aguentar anos e anos tanto dessa forma. Então as pessoas vão se distanciando uns dos outros. E é isso que é o perigo de nós relacionarmos com base em expectativas, ok? Devemos, para resolver isso, tirar a capa, agora podem me perguntar, não sei... Ninguém está a fazer comentário. Coloquem aí os vossos comentários, o que é que acham, se concordam ou não concordam. Obrigada por quem está a entrar agora, sejam bem-vindos. Já apanharam a live bem avançada, mas espero que a informação esteja a ser interessante para vocês. Então, como eu dizia, agora vocês me podem perguntar, mas Vera, e solução, né? Já compreendemos, já expliquei bastante, já falei bastante, espero que tenha sido bem claro. Podem perguntar, mas e agora? Como é que eu resolvo isto? Que solução encontrar para fazer isto? As soluções nós encontramos sempre, mas a solução que eu quero trazer-vos aqui é dizer que, vou repetir, já falei, mas concretamente primeiro, vamos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Vamos nos amar em primeiro lugar, ok? Antes de querer que o outro nos ame, se eu estou numa relação onde estou à espera que o outro me dê amor, gente, sinto muito informar-te. Estás com falta de amor próprio, ok? Ou pelo menos estás com falta de autoaceitação, ou seja, aceitar a ti mesma exatamente do jeito que tu és. E como é que eu consigo resolver isto? Imagina que você esteja numa relação realmente que esteja a acontecer isso. Como é que a gente consegue resolver isso? Aí, nesse caso, o que eu digo é, primeiro, ama-te a ti próprio ou a ti própria em primeiro lugar. Mas se está sendo difícil amar-te a ti próprio ou a ti própria em primeiro lugar, mesmo em relação aos pais para filhos, hein? Às vezes nós temos muitos desafios com os filhos. Eu com os meus clientes eu vejo que muitas vezes esses desafios não são porque os filhos desafiam
Os filhos desafiam os pais. Não é porque os filhos são indisciplinados. Não é nada disso. É porque os pais estão a passar por desafios próprios e não estão a conseguir resolver os seus próprios desafios e muitas vezes transferem esse desafio para o filho. Tomam muito cuidado. Vocês que estão aqui, que estão a ouvir, fazem muito bem estar a ouvir, porque isso, na relação de pais a filho, pais com filhos, é extremamente importante. Se eu não estou a conseguir ouvir o meu filho, é porque provavelmente eu estou a passar por um desafio emocional, ou em termos de crenças, não consegui ainda resolver esse desafio e estou a transferir esse problema para o filho. Ok? E isso é muito grave, porque depois os filhos vão receber aquela carga emocional por parte dos pais e muitas vezes a gente não sabe se os filhos vão conseguir lidar bem com isso ou não. Em uma boa parte dos casos, os filhos não conseguem lidar bem com isso, ok? Então, tomem muito cuidado quem tem filhos em relação a isso. Mas, voltando então, como é que a gente resolve? Como é que solução nós poderíamos ter aqui? Em primeiro lugar, como eu disse, resolve os teus próprios desafios. Procura ajuda de terapias. Hoje em dia temos milhares de terapias que ajudam-nos a resolver. Eu estou a especializar-me cada vez mais nessa questão emocional e de crenças negativas, que eu acredito que seja a razão, a causa de todos os males das nossas vidas. Mas procurem então resolver, procurem se estabilizar emocionalmente, que é para as tuas relações serem construídas em bases sólidas. E neste caso concreto, como eu dizia, quando eu estou a relacionar com o outro com base em expectativa, como é que eu resolvo? Eu resolvo da seguinte forma: passo-me a amar a mim mesma, ou então, outra forma, que pode ser um bocadinho mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, que é eu conseguir amar o outro acima daquilo que eu estou à espera dele. Ou seja, é quando eu consigo não ficar à espera que o outro me agrade, que o outro faça coisas para me fazer feliz, que eu começo a ser eu a fazer coisas para ele ser feliz. Que começa a ser eu a criar condições para o outro ficar contente, para o outro se sentir bem comigo. Ok? Não sei se estão a compreender. Em vez de eu mudar a direção da minha expectativa, é mudar a direção. Em vez de eu sentir, eu preciso que ele me valorize, então o que é que eu devo fazer? Aplicando esta estratégia que estou aqui a passar-vos, então vou começar a valorizar o outro. Ok? Se eu estiver numa situação onde estou a pensar, eu preciso que o meu filho me respeite como mãe. Ok, então como é que eu vou fazer? Eu vou começar a respeitar o meu filho como filho. Eu vou transferir, digamos, eu vou criar aquilo que eu quero que o outro faça, eu vou fazer para o outro. E essa estratégia é fácil, porque eu sei o que é que eu quero, não é? Eu sei o que é que eu quero que o meu parceiro faça. Eu sei, eu quero que ele me dê amor, eu quero que ele esteja disponível para mim quando eu precisar dele, eu quero que ele seja amoroso, eu quero que ele seja carinhoso, eu quero que ele se preocupe comigo, eu quero essas coisas. Isso eu sei, é fácil identificar o que é que eu quero. Né? Então, agora me podem perguntar, mas como é que eu vou dar isso a ele se eu acho que ele é que me deve fazer? Ele vai começar a fazer por ti quando vir que tu estás a fazer por ele. Ok? Então, digamos, é uma forma inversa de nós conseguirmos aquilo que queremos. É eu começar a dar, eu começar a doar esse amor, esse companheirismo, essa atenção, esse carinho ao outro, que é para o outro começar a ver que, afinal, é bom receber carinho, é bom receber amor, é bom receber atenção. E quando ele se sentir que você está a dar, ele começa também a devolver. Ok? Essa é uma estratégia muito boa e que funciona. Acreditem que funciona. Quem estiver aqui com alguma dificuldade na relação ou como for, entra nesta jogada que vai funcionar. Começa a dar ao outro aquilo que tu estás à espera que ele te dê. É claro que podem dizer, Vera, mas ele nunca me dá nada, como é que eu vou só doar? Claro que temos equilíbrio, claro que temos que ter o equilíbrio, né, nas coisas, entre o dar e o receber. Falei na primeira live das leis da constelação familiar sistémica e uma dessas leis é o equilíbrio na troca, é eu estar numa relação e doar
em equilíbrio com aquilo que eu recebo, não querer receber demasiado, não doar demasiado, é verdade, existe um equilíbrio. Se eu estou numa relação onde eu aplicar essa estratégia, eu estou a doar e o outro não faz nada, aí se calhar a coisa é outra, vou repensar se essa relação é boa para mim ou não, claro, né? Aí vou repensar, mas eu estou a dizer para aplicarem esta estratégia dentro de um equilíbrio, dentro de um bom senso, dentro do razoável, ok? Se for uma pessoa que já me dá algumas coisas, mas não me dá outras, então começa a dar a ele aquilo que tu estás à espera que ele te dê. Começa a dar. E se tu vires que ele não se movimenta, não faz nada, continua igual, só a receber, aí, gente, se calhar esta relação não me está a satisfazer também, porque aí, como eu disse, deve haver um equilíbrio. Isso nos parceiros, marido, mulher, namorado, namorada, ou parceiros homossexuais, não interessa. Nos parceiros a gente pode resolver e dizer, não, esta relação afinal não é boa e eu vou à minha vida. Mas na relação de pais, filhos ou empregado, chefia, muitas vezes a gente não consegue dizer isso. Aliás, na relação de pais, filhos eu não vou dizer isso, vou-me embora para a minha vida e deixar o meu filho. Não. Então o que é que a gente faz aí? Os pais são feitos para doar e os filhos foram feitos para receber, ok? Aqueles pais que estão à espera que os filhos lhes devolvam amor, carinho, atenção e seja o que for, não está, em termos de constelação familiar sistémica, aquilo que o Bert Hellinger defendia, não é de todo correto. Porquê? Porque os filhos, nós criamos os filhos, preparamos os filhos para o mundo, para a vida. E o filho saudável é aquele que encara a vida dele, é aquele que vai construir a família dele, é aquele que vai procurar a vida dele, o emprego dele, a sua satisfação pessoal e profissional. Esse é que é um filho saudável. Não é aquele filho que fica a olhar para trás, para os pais. Porque aquele filho que fica a olhar para trás, para os pais, é um filho que não está preparado para a vida. E muitas vezes não está preparado para a vida não está seguro, não está pleno em termos de amor próprio. A criança, que agora já não é criança, é adulta, não cresceu de forma com bases, né? Com pilares. A pessoa cresceu frágil, cresceu insegura, ok? Então, os filhos, não esperem que os filhos cuidem de vocês. Os filhos foram feitos para a vida. Nós preparamos os filhos, educamos, preparamos eles para assumirem a responsabilidade deles, a vida deles. Isso é que é o correto em termos de sequência da vida, né? Assim como os nossos avós prepararam nossos pais, os nossos pais nos prepararam e assim vamos fazer com os filhos. É claro que a gente espera amor dos filhos. E se nós soubermos, aí entra esta estratégia que estou a partilhar convosco. Se eu como mãe, eu souber e eu conseguir transmitir esse amor incondicional, este amor sem expectativas, esse amor aos meus filhos, com certeza eles vão ter amor por mim também. Porque nós vamos construir uma relação saudável. Eles vão fazer a vida deles, mas terão amor com os pais. Muitas vezes os filhos vão embora, não olham para trás, não se preocupem mais com os pais. Porquê? Porque os pais lhes transferiram demasiado fragilidade, demasiada insegurança, demasiados problemas emocionais. Né? Os pais muitas vezes transferem para os filhos os seus próprios desafios. E quando isso acontece, o filho não consegue olhar para a vida dele e fica sempre com aquele peso dos pais em cima dele, ou então vira-se para trás e fica a viver a vida dos pais. E isso é mau. Na segunda constelação familiar sistémica, desculpem, a gente não usa a expressão mau ou bom, ou seja, não há julgamento se é certo ou se é correto. É o que é, mas cria desequilíbrio, cria constrangimentos, cria problemas emocionais nessa pessoa, nessa criança. Então, os pais, aplicando este princípio que eu vou doar aos meus filhos, ou então uma mulher ou um marido, vou doar ao meu parceiro ou parceira, eu vou fazer aquilo que eu quero que ele faça para mim. Ok? Essa é uma estratégia de eu conseguir. E depois podem me dizer, mas eu já fiz isso, não funcionou. Gente, não vale a pena, tem que fazer várias vezes. Tem que ir fazendo. E você, à medida que vai fazendo, vai ajustando. Será que... Porque eu vou fazer coisas, se calhar. Por exemplo, o que é que acontece muitas vezes?
é que isso vai vos ajudar não apenas para mostrar ao outro o que é amar, mas vai ajudar também numa outra coisa que é, eu imagino que eu gosto que o meu marido me dê beijinhos antes de sair de casa, mas ele nunca me dá, né? E eu quero que ele me dê beijinhos para despedir. Estou a dar um exemplo. Estapafúrdio, mas só para compreenderem. Eu quero que ele comece a me dar beijinhos. Despedida, né? Ou então quando chega em casa, beijinhos. Mas ele nunca dá porque ele é mais frio e tal. E o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a dar beijinho a ele quando eu estiver a sair de casa. Né? Aplicando aqui a estratégia que já partilhei convosco. Eu vou começar a despedir com beijinhos. Ou quando eu chegar em casa com beijinhos. E então, mas eu vou descobrir muitas vezes que ele realmente não gosta dos beijinhos. E isso vai ser uma aprendizagem para mim. Porque eu estou à espera que ele me dê beijinhos. Como é que eu posso esperar uma coisa de uma pessoa que nem sequer gosta daquilo? Estão a ver? Mas eu, se não perguntar, ou se não tentar, né, para eu descobrir que ele não gosta de beijinhos, eu vou ficar à espera, eu vou viver na expectativa, E ele nunca vai fazer isso. E eu vou começar agora a julgar meu marido, não sei o quê, porque ele também é muito frio, porque ele não é amoroso. Eu estou a julgar uma coisa que ele simplesmente não gosta dessas coisas. Há pessoas que não gostam. Há pessoas que são mais do toque. Isso é um outro tema que a gente pode falar no outro dia, que tem a ver com os perfis, né, das pessoas, porque cada pessoa tem a sua personalidade, os perfis mudam muito e duas pessoas numa relação têm perfis diferentes, mas quando eu espero do outro, eu estou à espera de acordo com o meu perfil, eu não estou à espera de acordo com o perfil dele. Então esse é outro caso de conflito. Que é o exemplo que eu estou a dar. Eu estou à espera de beijinho porque eu gosto de beijinhos, eu gosto de toque, eu gosto dessas reações, eu gosto dessa manifestação de carinho, mas ele não gosta, ele não é uma pessoa de afeto, ele não é uma pessoa de mostrar. Não quer dizer que ele não goste de mim, ele gosta, mas não é alguém ligado a isso. Mas eu, como não sei se ele não é, né? Eu não sei, eu fico aqui à espera. E quando eu tomo a iniciativa, ok, vou passar eu a dar os beijinhos. Começo a dar beijinhos e ele vira-se para mim e diz, que fantochada é essa? Eu não gosto disto. Eu aí vou descobrir e vou dizer, desculpa, porque eu julguei-te muito, que tu não me das carinho, afinal simplesmente não gostas dessas coisas. Estão a ver? Estou a usar um exemplo muito simples, né? Beijinhos. Mas podem aplicar isso em outras coisas, que é, a ideia que eu quero aqui deixar claro é, as expectativas frustram as relações, frustram as pessoas, porque nós esperamos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Nós esperamos do outro de acordo com aquilo que nós queremos que ele nos dê. Porque eu sou de afeto, eu sou de tocar. O outro não é de tocar. Se calhar ele é mais de ser serviçal, né? É uma pessoa mais prestativa. Quando arrebenta uma coisa, ele arranja. Quando é preciso ir buscar umas coisas, ele vai. Ele provavelmente é uma pessoa mais de serviço. E eu sou mais carinhosa, mais de fazer carinho, mais de abraçar, mais de dar beijinhos. Como é que eu vou esperar isso de uma pessoa que não é amorosa, não gosta dessas demonstrações de afeto? Eu vou ficar com a minha expectativa a frustrar dia por dia e a julgar que o outro não gosta de mim, que o outro não me ama, que o outro isto. Ok? E aí nos acontecem essas situações, muitas vezes desastrosas, complicadas nas relações, porque nós, mais uma vez, como eu já disse, nós esperamos que o outro nos dê aquilo que nós queremos receber. Mas isso, em primeiro lugar, já estamos aproximando do fim da live, sabem que é 1 hora de tempo, para fazer aqui um resumo, para ficar claro e vocês usarem essas dicas na vossa vida pessoal, profissional também. Então, para ficar claro, o ponto 1 é, vamos, em vez de relacionar com o outro com base em expectativas, vamos começar a colocar no lugar do outro, a perceber também o que é que o outro gosta, qual é o seu perfil, o que é que ele é mais de toque, ele é mais de serviço, ele é mais de diálogo, ele é mais, estão a ver? Há perfis diferentes, as pessoas são diferentes, mas como é que eu vou conseguir descobrir qual é o perfil do meu parceiro ou do meu filho? É colocando no lugar do outro, é perguntando, gente. Nós, os cabo-verdianos,
Não gostamos muito de perguntar. Pergunta à pessoa que está ao teu lado. Pergunta à pessoa que está a relacionar contigo. Tu gostas de abraços? Tu gostas de afeto, demonstração de afeto físico, né? Porque afeto a gente demonstra de várias formas. Físico, verbal, serviçal, etc. Pergunta à outra pessoa. O que é que tu gostas que eu faça para te fazer feliz? Quais são os momentos que nós estamos juntos que tu mais gostas? O que é que tu achas que eu poderia fazer para te tornar uma pessoa mais realizada? Em vez de eu ficar à espera que o outro faça isto por mim, eu vou ser eu a perguntar a essa pessoa. O que é que tu gostas na nossa relação? O que é que tu gostarias que nós criássemos juntos nesta relação? O que é que eu posso fazer para te deixar mais feliz, para te deixar mais pleno, para sentir melhor, para te sentir bem comigo? Ok? Então, uma boa forma de a gente descobrir o que é que anda na cabecinha do outro, o que é que está por trás daquilo que eu imagino, é perguntando, fazendo perguntas. Muitas vezes há pessoas nas relações vêm dizer, um fala muito, o outro não fala quase nada, né? Há muitas vezes esse desequilíbrio em termos de comunicação, há um parceiro que fala bastante e o outro é mais caladinho, mais tímido. Então, tu que queres construir uma relação saudável, não vais conseguir, se calhar, ter um diálogo fluente com alguém se o teu parceiro ou parceira não é muito de falar, mas vai descobrindo com sinais, vai fazendo coisas, faz-lhe então a demonstração de carinho, de afeto, como tu sabes fazer, vê se ele gosta, vê a reação que ele vai dar. Pergunta-lhe, gostaste, não gostaste, o que é mais que eu poderia fazer por ti? Pergunta, colocar no lugar do outro é muito auxiliado quando a gente pergunta, né? Quando a gente faz perguntas. Pergunta ao filho, está tudo bem? Muitas vezes os pais têm problemas com os filhos, porque ele não obedece às regras. Se calhar ele não quer ouvir regras, ele quer construir as soluções junto contigo. Ele quer fazer parte das soluções, não quer apenas ouvir regras e normas e não sei o quê. Procura então essa relação que é, o que eu quero dizer aqui, basicamente o principal ponto que eu quero deixar-vos aqui e que foi uma coisa muito defendida por Bert Hellinger é cria amor na tua relação. Seja com o filho, com o marido, com o parceiro, com o colega, com a amiga ou no trabalho. Cria amor, constrói o amor nessa relação. Constrói o amor se constrói. O amor não é já está ou não está, acabou. Não. O amor se constrói. Constrói amor na relação. Constrói amor é tu entregares à tua relação, àquela relação, ok? É tu te abrires para compreender o que é que se passa do outro lado. É tu aceitares que o outro tem o seu perfil, tem a sua forma de ser, que muitas vezes não é de acordo com aquilo que tu tens. Isso é que é construir amor na relação. Isso é que é eu não estar aqui a impor as coisas à outra pessoa. Não tem que impor. O amor se constrói conjuntamente. E o interessante, que vocês vão perceber disso, com o tempo, quando fizerem isso, se colocarem isso em prática, essas estratégias que estou aqui a deixar-vos, se colocarem isso em prática, vão chegar a um ponto e vão perceber que, afinal o outro agora está a reagir. Pode levar um tempo. As pessoas não mudam de um dia para o outro, ok? Essas coisas se constroem, por isso é que tudo é construído, com o tempo. Então vai levar um tempo, mas de repente, um belo dia, aquela pessoa vai ter uma reação e tu vais ficar contente, vais ficar agradada e vais sentir tipo, opa, já começo a ter sinais positivos de que a minha estratégia está a funcionar, ok? Faça isso. Coloque em prática. Basicamente o que eu estou a dizer aqui é veja a tua relação numa base de amor e não numa base de expectativa. Porque expectativa é pura e simplesmente eu estou em falta, eu estou em déficit comigo mesma e estou à procura de alguém para me preencher. Isso é que é expectativa. Claro que vocês podem perguntar, mas isto como é que eu reconheço se estou a lidar com expectativa? Como é que eu reconheço isto? Há várias formas, gente. Infelizmente não consigo aqui passar tudo, mas há várias formas. A partir do momento que eu vou-vos dar aqui uma dica muito simples, que eu aplico nas minhas sessões de coaching e que eu aplico comigo mesma também. Como é que eu descubro se eu estou nessa relação com base em expectativa? É quando acontece algo que me desagrada.
É quando eu me sinto desagradada. É quando eu me sinto injustiçada por causa de um comportamento do outro. É quando eu me sinto entristecida, frustrada, ok? Sempre que eu me sentir entristecida por causa de um comportamento de alguém ou de uma conversa de alguém, sempre que eu me sentir desagradada, injustiçada, triste, entristecida, sempre que eu me sentir isso, incomodada, é porque o outro não correspondeu. O outro não me deu aquilo que eu queria. O outro não me deu aquilo que eu estava à espera. E pelo fato de me ter dado algo diferente, algo contrário, eu me sinto desagradada. Eu me sinto entristecida, frustrada, decepcionada, injustiçada, etc, etc. Isso é uma boa forma de vocês se aperceberem, né? Ficarem atentos nas vossas relações todas. Sempre que se sentirem injustiçados, entristecidos por algum comportamento ou alguma atitude ou alguma situação que aconteceu externamente a ti, não é? Não foi eu que provoquei. Alguém provocou uma situação que me entristeceu, que me fez sentir decepcionada. Sempre que isto acontece, eu vou-te dizer, meu amigo ou minha amiga, registra. Registra esta situação, registra o sentimento que tu tiveste, se foi de injustiça, se foi de tristeza, se foi de vítima, se foi de decepção, de frustração, seja o que for, o sentimento de raiva também, de rancor, de ressentimento, seja qual for o sentimento negativo que tu tiveste aí, registra este sentimento, registra a situação, registra a pessoa e trabalha nisso. Trabalha nisso. Claro que há todo um processo, né? Quando eu falo em trabalha nisso, pega nisso, registra primeiro, que é para tomares consciência. E isto aconteceu e eu fiquei aborrecida. Porquê? Porquê que eu me aborreci com isto? Porque fulano não deveria ter feito. Ok. O fulano não deveria ter feito. Mas eu é que me senti aborrecida e o fulano não fez como eu queria, como eu esperava. Então, é isto, a expectativa, ok? Ou seja, estou na relação com o fulano tendo em conta expectativas. Eu quero que o fulano se comporte desta forma ou daquela forma e ele não se comportou dessa forma que eu queria. É basicamente de uma forma muito simples, né? De uma forma muito simples, é uma forma que eu uso quando eu quero apanhar as minhas crenças, quando eu estou numa situação onde algo me desagradou. A primeira coisa que eu hoje em dia faço, porque antigamente não sabia, não fazia, acredito que vocês também que estão aqui não fazem isso ainda, mas comecem a fazer. Hoje em dia eu faço eu não gostei da atitude de fulano, mas agora vou perguntar à Vera, não vou perguntar a fulano, porquê que comportaste assim? Não, o fulano não tem nada a ver com isso. O fulano desencadeou em mim algo que eu preciso trabalhar. Então vou perguntar à Vera, não vou perguntar ao fulano. Eu vou perguntar à Vera, Vera, porquê que ficaste aborrecida com isso? Porquê que ficaste entristecida com essa situação ou com essa pessoa? O que é que não gostaste na outra pessoa? Porquê que não gostaste? Estavas à espera do quê? Né? Aí entra o coaching, que é perguntas, né? Que nos ajuda a esclarecer e a tomar consciência das nossas limitações, porque isso é uma limitação minha, é uma resistência minha, e eu só consigo analisar, descobrir que resistência é esta, que limitação é esta, quando eu começo a fazer essas perguntas. A mim mesma, não vou fazer ao fulano, não ao cicrano, eu vou fazer a mim mesma. Fulano, eu vou agradecer-lhe, porque olha, fulano, obrigada que tu levaste-me a descobrir algo em mim que eu ainda não tinha descoberto. Um autoconhecimento que eu ainda não tinha feito. Uma tomada de consciência de algo muito importante que eu ainda não tinha. Obrigada por me teres ajudado. Em vez de eu julgar e dizer que fulano me frustrou, fulano me decepcionou, eu não estava à espera que fulano se comportasse dessa forma. Em vez de eu fazer isso, que é julgamento, eu vou analisar em mim porquê que este comportamento me afetou tanto. Porquê que eu me decepcionei tanto? Porquê que eu estou entristecida com isto? Porquê que eu estou aborrecida com isto? E com essas perguntas eu vou descobrir as respostas que são de tomada de consciência. E eu vou começar a analisar o mundo, a vida e a minha relação com essa pessoa com base nas respostas que eu vou obter. E que já não é mais a expectativa, mas sim aquilo que é facto real.
A pessoa provavelmente não está preparada para me dar aquilo que eu quero. Então não posso julgar a pessoa. Se ela não está preparada, ela não sabe fazer isso, por que eu vou julgar? Eu vou julgar, vou trabalhar em mim a não necessidade de ficar à espera de ninguém, que é a minha autorresponsabilidade, ok? Muitas vezes nós frustramos as expectativas, os casais se desentendem, entram em conflito, os pais e os filhos também. Por quê? Porque nós somos resistentes. Nós queremos ficar fixos com as nossas resistências, com os nossos medos, com as nossas teimosias, com a nossa rigidez e não queremos dar o trabalho de questionar a nós mesmos. Não dar o trabalho de melhorar a nossa pessoa. Porque quando eu questiono, eu descubro as respostas e essas minhas respostas me ajudam a tornar melhor pessoa. Quando vocês ouvem falar tornar a minha melhor versão, é dessa forma que eu me torno a minha melhor versão. A minha melhor versão não acontece por passo de mágica. Muitos profissionais, para venderem o seu serviço, colocam programas, vem cá que eu vou te ajudar a tornar a tua melhor versão. Ou muitas vezes as pessoas colocam no Facebook, nas redes sociais, eu sou a minha melhor versão. A minha melhor versão se constrói. E é baseado em quê? Nas minhas limitações, nas minhas resistências que eu vou quebrando com o tempo, ok? E eu vou quebrando essas resistências, vou tirando os meus medos, vou eliminando os meus bloqueios. É isto que é tornar-me a minha melhor versão. Nem essa expressão é de todo correta, mas não é para aqui chamar deste assunto, por isso não vou entrar nesse detalhe, mas não é bem isto, tornar a minha melhor versão. Só estou a usar essa expressão porque entendo que todos que estão aqui entendem mais ou menos o que é isso, ou já ouviram falar do que é isso. Então, tornar-me a minha melhor versão é eu ir-me construindo. É eu ir eliminando as minhas resistências, as minhas barreiras, os meus medos. É eu começar a questionar as minhas crenças. Crenças é tudo aquilo que eu acredito. O que é que eu acredito da vida? O que é que eu acredito das relações? O que é que eu acredito em relação ao dinheiro? Tudo isso é crença, né? São as minhas crenças. Então, quando eu vou questionando, vou quebrando essas resistências, eu vou me tornando a minha melhor versão. Bom, gente, então já cumprimos a nossa hora da live. Muito obrigada. Hoje não tive nenhum comentário. Não sei se alguém quer deixar uma pergunta, um comentário. Estou aqui disponível. Se alguém quiser. Acho que não, né? Já foi, pelos vistos, foi esclarecedor. Foi esclarecedor. Peço desculpa, algumas pessoas entraram muito há bocadinho, provavelmente não devem ter apanhado muita coisa, mas não se esqueçam, coloquem na vossa agenda todas as segundas-feiras, às 19 de Cabo Verde, 19 horas e 20 de Portugal. Entrem na live, vou estar aqui na minha página do Instagram, falando aqui de um tema qualquer sobre relacionamentos, como é que nós podemos construir relacionamentos saudáveis. O primeiro passo que eu quis deixar-vos hoje é: constrói primeiro o teu amor próprio, investe nisso, sem medo, sem receios, não é nada... Estou gente a concentrar, né, Ani? É verdade. O teu amor próprio Estou pensando toda essa informação. O teu amor próprio é a base de tudo. É a base de tudo. Obrigada eu, Ani, por estares aqui. Amor próprio é a base. E extravasando um bocadinho do amor próprio, é transbordar para o outro. É colocar no lugar do outro. É descobrir o que é que se passa com o outro. O que é que eu posso fazer para o outro sentir bem. Quando se trata então de relações muito próximas, de marido, namorado, filhos, pais, em relação aos nossos pais também, vamos fazer isso ainda mais enfaticamente, né? Mais intensamente, colocar no lugar do outro, trazer aquilo que o outro precisa de nós, mais do que pedir, mais do que exigir, vamos ser nós a doar. Claro que não vamos perder de vista o amor próprio, porque quando a gente não tem amor próprio, também a gente tem a tendência para doar demasiado. Aí caímos naquele desequilíbrio que eu já tinha falado há um bocadinho. Vamos doar dentro do equilíbrio e receber também dentro do equilíbrio. Muitas vezes o receber tem a ver com eu permitir receber, mas esse é um tema para outra live. Hoje
era isso que eu queria vos deixar. Obrigada a todos por estarem aqui. Não fiz muita divulgação, não tive muito tempo hoje para divulgar a live, mas mesmo assim estou feliz que teve aqui uma boa presença, uma boa participação. E muito obrigada uma vez mais por todos estarem aqui. Até próxima segunda-feira. Não se esqueçam, ponham na agenda, convidem outras pessoas que é para estarem aqui, que eu tenho a certeza que essas informações vão ajudar muita gente a melhorar as suas relações. Ok? Beijinhos e muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Mesmo não tendo feito publicidade, vocês estão aqui. Isso é muito importante para mim. Obrigada. E uma noite feliz para todos. Fiquem bem. Agora vou desligar. Sabem que eu e lives também não sou muito. Beijinhos e noite feliz.